Oi pessoal, tudo bom? É, Bom, a ideia desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa questão de rotina de linguagem de máquina para fazer som, né, no Basic do TRS-80. E esse vídeo ele surgiu, como vocês já devem saber aí, pessoal do grupo, dessa questão que eu descobri um dia aí por acaso, que jogos antigos que foram feitos em Basic, tá, para TRS-80 modelo 1, se você simplesmente redigitar eles no modelo 3 e mandar rodar, ele até funciona, só que ele fica mudo, tá? Porque esses jogos eles usavam uma rotina de linguagem de máquina para fazer som que ela funcionava muito bem no modelo 1, tá? Mas em todos os computadores que são ou o próprio original da Tandy, né, a TRS-80 modelo 3, ou os clones brasileiros do modelo 3, que são principalmente os Prologic, os mais conhecidos aqui, né, o CP500, CP300, né? É, Nesses computadores, essa rotina, ela simplesmente, não é que ela dá erro nem nada, mas ela simplesmente ela não funciona, não sai som, tá? Então, eu pensei em fazer um vídeo aqui. Eu poderia fazer assim, um vídeo simplesmente é, de receita de bolo, mostrando, ó, faz assim que funciona, acabou. Mas eu acho que é mais interessante a gente é, aprofundar um pouco mais, explicar um pouco o que acontece dentro do computador, mostrar como é que a gente carrega a rotina de linguagem de máquina no Basic e tal. Eu acho que é legal, porque tem gente aí que talvez não conheça muito bem esse assunto, então é uma forma de divulgar um pouco mais aí, um pouco de conhecimento sobre como trabalhar com rotina de linguagem de máquina no Basic, do TRS-80. Tá? Então a gente aproveita e mata dois coelhos numa cajadada só. A gente, ao mesmo tempo, resolve o problema, tá, desses jogos antigos do modelo 1, e ao mesmo tempo ensina um pouquinho, passa um pouquinho de conhecimento aí sobre como é que a gente faz esse uso de rotina de linguagem de máquina no TRS-80, né, programando em Basic. Antes de começar, só queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Eu acho que a grande assim, frustração de todo programador em Basic de TRS-80 é o fato do Basic TRS-80 não ter um comando para som. Né? É, Isso fora o fato de não ter alta resolução nem cor, né, mano? Mas já é outro problema. Mas, assim, eu acho que a grande frustração do programador de Basic 1080 é essa. Pô, não tem comando para som. Para você conseguir fazer som, né, fazer jogos em Basic com som, no TRS-80 não tem jeito. Você tem que usar uma rotina em linguagem de máquina, tá? Carregada a partir do Basic, tá? Então, nesse vídeo a gente vai aproveitar e mostrar, ao mesmo tempo que a gente resolve o problema aí, mostrar como é que isso é feito, tá certo? Qual é a filosofia, vamos dizer assim, por trás desse carregamento de rotina em linguagem de máquina, de que maneira que isso é feito, tá certo? Só para a gente não ficar se sentindo muito por baixo, tá? O Apple, todos os micros é, da família Apple, Apple II, tem o mesmo problema, tá? O famoso Apple Soft Basic também não tem comando para som, e se você quiser fazer um jogo em Apple Basic, né, um Basic Apple Soft, é, com som, você também tem que fazer uma rotina de linguagem de máquina para ele. Tá? Então o Apple nesse ponto ele não é melhor do que o TRS-80, tá certo? Já o TRS Color já tem uma vantagem, o TRS Color já tem comando para som no basic dele. Né? O TRS Color nesse ponto aí, ele, vamos dizer assim, ganha do TRS-80. Tá certo? Mas assim, o TRS-80 ele é muito bom para muita coisa, mas o basic falta, né? Um comandozinho aí para som. Então temos que fazer uma rotina de linguagem de máquina, não tem jeito. Então, é isso que a gente vai ver. Eu vou trabalhar com um PC, com um emulador, porque o PC é muito mais prático, porque nele eu posso trocar rapidamente do modelo 1 para o modelo 3 para mostrar para vocês, olha só, o modelo 1 funciona, o modelo 3 não funciona. É, Posso trocar de disco para fita, o emulador tem essa facilidade, né? A gente pode fazer muita coisa rápido ao mesmo tempo, enquanto que no microreal a gente não teria essa facilidade, tá? É, E ainda mais eu tenho umas figuras aqui explicativas que ajudam a entender aí o que eu vou mostrar, e elas estão no PC, tá? Então eu acho que é mais prático de fazer tudo com o PC aqui. Mas para ninguém ficar achando que essa história toda que eu estou contando aqui, é só problema do emulador. Não, não, não é não. Não é bug do emulador não, tá? Só para ninguém ficar achando isso, no final eu vou mostrar na vida real, né, entre aspas, rodando num CP300, tá? Provando o que eu estou falando, mostrando que funciona mesmo, tá? Quando a gente faz essa adaptação, ok? Aí ninguém vai ter dúvida, vocês vão ver um CP300 rodando com o programa modificado e saindo som, tudo direitinho,
tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, para começar, eu estou aqui com o emulador no modelo 1, tá? Nesse aqui eu estou usando no iOS, tá? Eu imagino que é provável que a maioria de vocês aí que estão assistindo, que tenham CP500 ou CP300, estejam mais acostumados com o TRS-DOS, ou o DOS 500. O DOS 500 é o nome que a Prológica deu para o DOS dela, que nada mais é do que o TRS-DOS americano, que eles botaram a cara da Prológica na abertura e, e traduziram para português, tá? Mas é o mesmo sistema. Aqui, para casa do DOS, mas isso não influi em nada, tá? O sistema operacional aí não faz a menor diferença, tá? Isso é um problema do hardware do computador, não tem nada a ver com o sistema operacional. Essa questão do som. Bom, aqui eu estou botando, só para mostrar para vocês, o jogo original no modelo 1, tá? Aqui, por exemplo, aqui tem o Genius 1, tá? Vamos botar ele aqui. Eu estou digitando com a mão só porque com a outra eu estou filmando, então... vamos lá. Genius 1, Barrabás. E lá vamos nós, tá? Aqui emulando o modelo 1, tá? Vocês veem que funciona tudo normal, com som, né? Tá aqui o joguinho, aqui. É um jogo de gênios, né? Esse daqui é repetir a sequência. Enfim, é o jogo. Vou parar aqui, tá? Vocês veem que aqui ele funciona tudo normal, correto? Com som, tá? Só para vocês terem uma ideia, rapidinho, antes da gente continuar, vocês nem estou me antecipando um pouquinho, mas aqui, ó, tá vendo essa linha 4 aqui, esse data aqui? Isso aqui nada mais é do que a rotina da linguagem de máquina. Aqui são os códigos, tá? De um programinha em Assembler, em C Assembler, né? Quer dizer, já passado para o código direto de máquina, só que aqui eles estão em decimal, que o Basic só trabalha com decimal, correto? Então, essa é a rotina em linguagem de máquina que o Terceiro Modelo 1 usava direto, tá? E um monte de jogos, tá? E como é que ela funcionava? Uma vez que você carregava a rotina, que é o caso, ela já está carregada, você pode chamar ela com user, que é o comando, né? A função user, ou user, como você preferir chamar. Tem gente que fala user, tem gente que fala user. Então, por exemplo, você bota aqui, user, sei lá, 5.000. Qualquer valor aqui, cada valor dá um som diferente. Aqui, tá vendo? E assim por diante, você variando o parâmetro, você obtém um som diferente. Tá? Cada vez que eu chamo o user, ele roda esse programinha em linguagem de máquina, que são esses códigos que estão no data, na linha 4. Tá? Aqui é que está o nosso problema, tá ok? Mas agora, vamos mudar, deixa eu só, peraí, eu vou minimizar esse cara aqui, eu tenho outro emulador aqui, peraí, que está fora aqui. Tá aqui. Esse aqui tá com TRS-DOS e modelo 3, tá? Esse aqui é um emulador rodando TRS modelo 3, tá certo? Aí, bom, aqui é TRS-DOS, tá? Aqui é o que vocês devem estar mais acostumados. Eu vou dar um giro aqui, só para... Peraí. Tá aí. Tá, Genius 1 barra base é a versão original, igualzinha àquela que a gente acabou de rodar, tá? Eu chamei de 1 porque é do modelo 1. Genius 3 já é a versão corrigida, mas isso fica lá para frente, tá? Vamos entrar primeiro aqui. Isso aqui é só para mostrar o problema em si, tá? Não vou botar nada, vai direto, tá? Então vamos carregar aqui. Escrever com uma mão só sempre fica mais lento, tá? Não se impressione com isso. Aí você vê o que acontece. Muda 1. Olha lá. Ele está rodando, tá? Não deu erro, mas não sai som. Aqui, ó. Tá vendo? O jogo fica mudo. Se você fizer isso no seu CP500, seu CP300, vai acontecer exatamente isso, tá? Porque eu fiz aqui no meu CP300 e fiz aqui nesse computador aqui também, tá? No modelo 4, rodando com o modelo 3, tá? E aconteceu a mesma coisa, tá? Então vamos parar aqui e vamos começar a entender um pouquinho aqui o que a gente vai fazer. Antes de mais nada, eu tirei aqui, só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui, peraí, onde é que está? Não. Aqui. Desculpe a filmagem meio caseira, mas é meio improvisada, mas eu acho que deve dar para ler aqui. Ó, tá focando. Eu tirei os datas, tá?
para vocês poderem comparar. Na linha de cima, você tem a rotina em linguagem de máquina, em códigos, tá? Aqui em números em base decimal, tá? E na linha de cima é a rotina original, que é utilizada para o modelo 1, tá? E na linha de baixo é a nova rotina que a gente vai utilizar. Vocês dizem que ela é até um pouquinho menor, tem menos códigos, tá? Foi a tal que eu achei aí num jogo antigo da Microsistemas, tá? E foi isso que me salvou, tá? E a gente vai trocar uma pela outra, tá certo? Mas não basta só trocar, porque como elas têm tamanho diferente, a gente vai ter que mudar um pouquinho o endereçamento, tá? A forma de colocá-la na memória, tá? A região da memória que a gente vai proteger, tá? Então não basta só trocar os datas, tem que mudar um pouquinho os endereços, tá bom? E é isso que a gente vai mostrar aqui. Mas, para a gente entender um pouquinho melhor do que a gente está falando, vamos falar um pouquinho deixa eu tirar essa tela preta aqui, peraí. Não, tá aqui mesmo. Eu já tinha deixado preparado aqui, mas me esqueci. Vamos falar um pouquinho de como é que é a memória do TRS-80, tá? Para quem não conhece. Se você já conhece, você pode passar essa parte, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma visão muito geral, tá? E um pouquinho simplificada, tá? Pode ter pequenas variações de micro para micro, tá? Já vou avisando. Mas é uma visão bem, assim, geral, de como é que se estrutura a memória de um TRS-80, tá? Depois a gente vai ter tabelas um pouquinho mais detalhadas, a gente vai apresentar mais para frente. Isso aqui é a primeira, a mais geral de todas, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até postar essas figuras todas aí, zipadas no grupo aí, para quem quiser ver, tá? Basicamente, você começa no TR-80, o primeiro endereço da memória é 0, tá? Então, aqui os endereços todos estão em base hexadecimal, ou seja, de base 16, tá? É melhor porque os números ficam menores, ficam mais compactos, senão a gente trabalharia com números muito grandes, né, em decimal, que é o que acontece no Basic, porque no Basic a gente trabalha em decimal, tá? A gente vai chegar lá. Mas então, olha só, de 000 a 2FFF, você tem a ROM original do TR-70 americano, que é o Basic Level 2, tá? Se você fizer a conta, você vai ver que isso aí dá 12K. Quer ver? Se você não acredita em mim, olha só, vou te mostrar. Uma coisa muito prática, caso vocês não saibam, essa aqui é a calculadora do Windows, tá? A calculadora do Windows, se você vier aqui nesse íconezinho aqui, você pode mudar, se tem científica, tal, tem vários tipos, você bota a de programador, tá? Programador. Isso aqui é ótimo, porque você pode converter instantaneamente decimal para hexadecimal e vice-versa, tá? Isso aqui é uma mão na roda, por isso que chama a calculadora do programador, tá? E já vem de graça para você dentro do Windows. Então, olha só. Vamos colocar em hexadecimal? Vamos fazer a conta, tá? Só para você ter uma ideia. É de 000 a 2FFF, tá certo? Como começa no 0, então, na verdade, você tem 2FFF mais 1, né? Porque a primeira posição é 0. Então, eu quero contar o número de posições de memória que eu tenho aqui. Eu tenho 3.000 em hexadecimal, ou 12.288 posições de memória em decimal. Isso, lembrando, é a ROM do TRS-80, ok? Vamos passar para decimal, fica mais fácil de entender. Então, isso aqui é o tamanho em bytes da ROM original do TRS-80 americano, tá? Como é que eu sei quantos K eu tenho? Ora, 1 KB são, por definição, 1024 bytes, tá? Então é só dividir por 1024 e você tem aí 12, ou seja, que é o que eu te falei. A ROM original do TRS-80 são 12K, tá certo? A ROM tanto do CP300 e 500 quanto dos dígitos, ela é maior, tá? Porque ela tem programa monitor para se acessar diretamente a linguagem de máquina, tá? Já foram acréscimos que o pessoal aqui no Brasil fez, tá? Então, e outra coisa, a ROM do TRS-80 modelo 3 também é maior, tá? Ela tem umas rotinas de cassete e tal que vão além, um pouquinho além desse endereço 2FFF aqui, tá ok? Aí são pequenas diferenças de modelo para modelo. Mas a base, o núcleo, né, o core, vamos dizer assim, o núcleo que é o nosso Basic Level 2 do TRS-80, são 12K, tá? E ocupa exatamente esses primeiros, é o início da memória, tá? Endereço 000 até 2FFF. Então, nessa faixa aqui de 3.000, desculpe que está oscilando um pouquinho, mas é porque eu estou filmando com o celular direto aqui. Quando a gente passa aqui do endereço 3.000 até, no caso
Acho que é do dígitos e do CP, tá? Se não estou enganado, tá? Se não for isso, é quase isso, tá? Começa em 3.000 com certeza, tá? Então, se você tiver um terceiro modelo 1, isso aqui tá errado, tá? Me desculpem. É só o modelo 1, modelo 3 não, tá? Se você tiver um terceiro modelo 1 original da Tandy, tá? Nessa faixa de endereço aqui, ele tá vazio. Eles deixaram vazio provavelmente pensando em alguma implementação futura, tá? Mas ficou vazio. O que muito espertamente os brasileiros aqui, tanto a Digits quanto a Prologic, aproveitaram e colocaram nesse espaço aqui o programa Monitor, que no caso dos dígitos do GT100 e GT1000 chama de Gbook, tá? No Prologic não sei se tem algum nome especial, mas é um programa Monitor. É aquele programinha onde você acessa direto a linguagem de máquina dele, tá? Ele fica, é uma extensão da ROM que eles fizeram nessa faixa de endereço aqui, ok? Aí depois, do 37A0 até 37FF, tudo em hexadecimal, lembrando, é uma região que você tem controle de entrada e saídas do micro, tá? É o uso interno do micro, tá? É mapeada nessa área aqui, tá? Não é uma memória propriamente dita, na verdade são entradas e saídas do micro que são mapeadas como se fosse a memória nessas posições de memória aqui, ok? Aí quando você chega aí que coisa fica interessante aqui, ó. Nessa faixa de endereço 3800-3BFF é a região de teclado, ou seja, toda a entrada do teclado, cada tecla que você digita no seu micro, ela é mapeada como se fosse uma posição de memória nessa região aqui. E isso dá para fazer um monte de aplicações interessantes no Basic, usando PIC, a função PIC. Tá? Num outro vídeo futuro, isso dá um bom vídeo, um outro vídeo futuro a gente pode mostrar a aplicação prática, como é que a gente lê o teclado fazendo PIC na memória direto, que é bem legal. Tá? Uma alternativa muito mais rápida do que usar o INC string, né? Ou INC dollar, se você prefere, do Basic, tá ok? Depois, seguindo na ordem, né? Na região 3C00 até o endereço 3FFF, você tem a memória de vídeo, ou a vídeo RAM, tá? É a RAM de vídeo do seu TRS-80. Se você der um poke nessa região, o que você pocar aqui vai aparecer direto na tela do seu micro, tá ok? O vídeo está mapeado na RAM, como se fosse a RAM nessa região aqui, ok? Não é a RAM de verdade, vamos dizer assim, a RAM onde você carrega o programa, etc. A memória é de vídeo, tá? Que está mapeada aqui. Aí sim, a partir do endereço 4000, a gente tem a RAM de verdade do seu TRS-80, tá? Aí, dependendo do seu sistema, existem três modalidades. Você tem sistemas que tem 16K, você tem sistemas que tem 32K de RAM, e tem sistemas que tem 48K de RAM, que são, acho que a maioria deles, né? Quem tem um CP500 aí com disquete e tal, ou um CP300, muito provavelmente deve ter um sistema de 48K. O meu aqui é 48K, ok? Então, se o seu sistema tem 16K, a memória termina em 7FFF. Se o seu sistema tem 32K, a memória termina em BFFF. Se o seu sistema tem 48K, ela vai terminar em FFFF, que eu indiquei aqui, ó, fim da memória 48K de RAM. É o famosíssimo FFFF, que se você converter para decimal, dá o número 65.535, tá? Esse é o número que todo programador TRS-80 acaba ficando com ele na cabeça de tanto usar, tá? Quer ver? Se você não acredita em mim, é só você botar aqui, ó, deixa eu dar uma limpada aqui, essa calculadorazinha do Windows é uma mão na roda, você bota aqui, FFFF, tá ali, ó, 65.535, ok? E para você confirmar comigo que você tem realmente 48K de RAM aqui, vamos fazer FFFF menos 4.000, que é o endereço inicial da RAM, tá? Da BFFF. Mas como eu quero contar o total de posições, eu tenho que somar 1, tá certo? Aqui eu tenho só o intervalo, então vou somar mais 1 para ter o total de posições de memória, de RAM, que é C000. Em decimal, vamos passar para decimal de uma vez, que no decimal fica mais fácil da gente trabalhar. Isso é o número de bytes de RAM que você tem no seu TRS-80. Se você dividir isso aqui por 1024, porque cada 1024 bytes é 1K, atenção, 48K, tá vendo? Então, 48K de RAM corresponde exatamente a você ir do endereço 4000 até FFFF. Espero que vocês tenham agora acreditado em mim. Tá certo? Mas vamos passar aqui para a próxima tela, para a próxima tabela, que eu acho que vai ficar mais interessante. Aqui essa é uma visão muito geral, tá? Vamos para a prática. Se você tem
um sistema padrão, tipo um CP500, por exemplo, com 48K de RAM, que é muito comum, e com disquetes, tá? Se você tiver um modelo 3, tá? Um testcenter modelo 3 rodando NewDOS, por exemplo, tá? Como é que fica a memória? O início é igual, até dos FFF, aquele núcleo do BASIC, do TRS-80, tá? É ROM, ok? De 3000 a 37DF, como eu falei, no modelo original é um espaço vazio, nos DGTs 100.000 ou CP500, CP300 você tem um programa monitor aí, e no modelo terceiro modelo 3 ele não tem programa monitor, mas o que ele usa nessa região, ele coloca a rotina de entrada e saída e rotina do cassete, tá? Ele estende um pouco a rotina do cassete para essa região aqui, no modelo 3, tá? O que, no caso do TRS-80, dos dígitos de CP500, começaria aqui, entre 7 a 0, mas isso aqui, não sei se está muito preciso não, tá? Mas é mais ou menos por aí, tá? E aí, para baixo é a mesma coisa, tá? Aqui você tem a região do teclado, tá? Leitura de teclado, corresponde a essas posições de memória aqui. Aqui é a RAM do vídeo, 3600, 3FFF. E a partir aí vem a grande diferença. Por isso que eu fiz essa tabelinha aqui. Aqui a gente está trabalhando com disquete, tá? Se você estiver usando NewDOS, tá? Por que o NewDOS? Porque para quem trabalhava com dígitos, que era o meu caso, que estava acostumado a usar DGT100, DGT1000, tá? Com disquetes, tá? O sistema operacional que a Dígitos fornecia, que chamava-se DigDOS, era, assim como a Prologica fez o DOS 500, tá? Fez coisa nenhuma, fez entre aspas, né? Copiando o TRS-DOS, a Dígitos, ela pegou o NewDOS americano e botou o nome dela, chamou de DigDOS, ok? Então, todo mundo que usava dígitos com um sistema operacional, com disquete, estava trabalhando, na verdade, com o NewDOS, tá certo? Por isso que eu estou acostumado com ele. Então, essa região, apesar de já ser RAM, tá? A partir de 4000, mas de 4000 a 5FF, essa área aqui o sistema operacional ocupa, tá? E não só o sistema operacional, o BASIC também usa uma parte dessa área aqui para controle, tá? Controle de variáveis, ele saber, ele guarda lá as tabelas, onde está cada endereço de variáveis, onde é que está cada coisa, guarda lá os GOSUBs que você fez no programa, os endereços de volta, enfim. É uma região de controle, tá? Que tanto o sistema operacional ocupa quanto o próprio BASIC usa como controle também da execução do seu programa, tá? E nesse sistema, tá? Com o NewDOS, de 5200 para frente, até o fim da memória, você tem a sua RAM livre para uso, é onde todos os programas vão ser carregados, tá? Seja em BASIC, seja em linguagem de máquina, tá ok? Vamos passar para a próxima. Agora, se você está usando o TRS-DOS, que é o mais comum para quem tem Prológica, tá? Para quem tem CP500 ou CP300, tá? CP300 com disquete é raro, né? Mas CP500 é muito comum com disquete, tá? Aqui é tudo igual, não vou falar de novo, blá, blá, blá. Qual é a grande diferença? A diferença está aqui. O TRS-DOS, ele ocupa um espaço maior, tá? Ele é um sistema mais antigo, ele é um pouquinho mais pesadão, então ele vai de 4000 a 5FFF. Então, aliás, eu escrevi errado, desculpe, é 55FF, tá? Erro meu aqui, 55FF. De 5600 para frente, até o fim da memória, até o FFFF, é a sua RAM livre para uso. Se você está rodando com CP500, com disquete, com TRS-DOS, tá certo? Depois eu vou ter que corrigir esses trecos aqui, senão eu vou passar coisa errada para vocês aí. Tá? E tem mais um. Agora é o sistema mais simples de todos, tá? Quer dizer, se você tem um CP, por exemplo, um CP300, só para dar uma ideia, ou um CP500 sem disco, tá? Você está rodando sem disco, tá? Com 48K, só rodando com fita cassete, tá? Qual é a diferença? Aqui em cima é tudo igual, não vou repetir, blá, 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 memória de vídeo, blá, blá, blá. Em 4000 começa a RAM, só que de 4000 a 4268 é o que eu falei. Apesar de ser um sistema operacional, você tá só com cassete, tá? Mas você tem aqui uma RAM, que é uma parte da RAM que é utilizada como área de controle do BASIC, tá? Essa aqui é uma área que o BASIC ele já usa, ele guarda a tabela de variáveis, aí, endereço de onde está cada variável, etc, etc, tá? Aí, a partir de 4219 para frente, até o fim da memória, que é o FFFF, no caso de 48K, que é o mais comum, tá? É a sua RAM livre para uso, beleza? Tá? Esse aqui é o sistema com cassete, sem disquete, tá? Sem disco. E é isso, por enquanto é isso. Agora vamos ao que interessa. Como é que a gente carrega
rotina de linguagem de máquina no Basic, né, num programa em Basic. Qual é a ideia? Tá? Não se assusta com a quantidade de coisa que tem na tela aqui não. Tá? A gente vai por partes. Qual é a ideia? Imagina que isso aqui, esse quadradão aqui é a sua RAM total do micro. Tá? Toda a sua memória RAM para uso. Tá? Onde vai entrar o seu programa em Basic, qualquer programa. Tá? Você tem todo esse espaço. Imagina que você está no Basic do seu CP500 ou do seu CP300, você vai programar. Seu programa vai entrar aqui. Aqui no final é o fim da memória. Tá? Endereço FFFF em hexadecimal. Ok? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Você vai colocar a sua rotina em linguagem de máquina, que é uma sequência de bytes, tá? No finalzinho da memória aqui. Tá? Então, você vai contar de trás para frente. Você vai contar daqui, do fim da memória para trás, quanto espaço eu preciso. Por isso que eu botei aqui, ó, endereço de início. Qual será o endereço de início? Eu tenho que calcular. Tá? Onde é que eu vou colocar, em que endereço eu vou começar a pocar, né? Dar um poke lá para botar na memória a minha rotina de linguagem de máquina. Ela vai ficar nesse finzinho da memória aqui. Então eu tenho que calcular esse endereço de início. Como é que a gente faz? No nosso caso aqui, deixa eu pegar de volta aquelas rotinas aqui. Aqui, ó. A gente vai usar essa segunda rotina de baixo aqui, tá? Se você se der o trabalho de contar quantos dados tem aqui, você vai descobrir que tem 24 dados, tá? Eu já tive o saco de fazer isso. E se você não quiser contar, você pode mandar o computador contar também. Isso é muito fácil de fazer, tá? São 24 bytes, tá? Então, é o tamanho da nossa rotina, que é a rotina própria para o modelo 3. Tá? Então, qual é a ideia aqui, como eu estava falando? A gente vai contar o número de bytes que tem na sua rotina. O número de bytes nada mais é do que o número de dados, tá? A quantidade de dados, né? Aqui, ó, voltando. A nossa velha rotina do modelo 3 aqui, a da linha de baixo, tá? Que é a menorzinha aqui das duas, tá certo? Que é a que a gente vai usar. Você vai contar o número de dados que tem, cada número desse entre vírgula é um byte, tá certo? Lembrando que um byte, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas um byte são 8 bits, tá? Se você for botar isso em binário, né, vai de 0, 0, 0, são 8 zeros, né, até um número que são 8 uns, né, que corresponde a 255. Então, um byte vai de 0 em decimal a 255, correto? Então, qualquer programa, qualquer rotina, qualquer programa de linguagem de máquina que seja, se você escrever ele em códigos, né, de linguagem de máquina em notação decimal, ele vai ser composto sempre por uma sequência de números que podem sempre ir de 0 a 255, tá? Porque um byte são 8 bits, como eu falei. Vamos usar a nossa velha calculadora de novo aqui, ó, para quem não acredita, aqui, ó. Se você botar em binário, aqui, ó, 8 bits, tá? Vamos limpar aqui, peraí. 8 bits. Então, o número maior que você pode ter, 1 byte é 8 bits. O número maior que você pode ter é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, certo? 8 uns, que dá 255 em decimal, tá vendo? É isso que eu estava falando. Isso quer dizer que 1 byte pode ir, traduzindo para notação decimal, pode ir de 0 a 255, tá? Então, que é o que nós temos aqui, olha só, você vê que tem números aí, tudo nessa faixa, você não vai encontrar nenhum número acima de 255 aí, e nem número negativo, que não faz sentido, tá certo? Para o computador. Para o computador, códigos de máquina não tem código negativo, tá? É de 0 a 255, ou em notação hexadecimal, de 00 a FF, que FF em hexadecimal é 255, tá? Só para quem não sabe. Mas, voltando para nossa ilustraçãozinha aqui. Então, como a gente tem 24 bytes, tá? Que é o número de números, né, que a gente tem nesse data aqui, tá? A gente tem 24 números aqui, 24 bytes. Então, o que a gente faz? Você pega a última posição de memória, que é FFFF, hexadecimal, que em decimal corresponde a 65535, tá? E aí, qual é a conta? Muito simples. 65535 menos 24, que é o número de bytes que eu tenho, mais 1. Por que mais 1? Porque eu quero... não quero o intervalo, eu quero o número de bytes
são 24. Então eu quero a posição de memória que dela até 65535 dê exatamente 24 posições, tá? Por isso que eu somo 1. Então o que que deu? Deu 65.512 em decimal. Que se você converter em hexadecimal dá FF é 8, tá? Isso para nossa rotina aqui, tá? Isso vai variar de acordo com o tamanho da sua rotina. Por que que a gente está fazendo essa conta toda? Porque a ideia é você gastar o mínimo de memória possível, tá? Economizar memória. Então o que que você faz? Você pega lá do fim da sua memória, que é o FFFF, que é o fim da memória RAM com 48K, tá? E vai contar para trás. Então, você pegar de 65.512 até, quer ver, ó, calculadora de novo aí, para quem quer ver a conta. Ó, vamos fazer em decimal agora. Só para confirmar. Você tem, ó, final da memória, 65.535, o último endereço, menos o endereço que a gente calculou aqui, qual que foi? Foi 65.512, tá? Então, menos 65.512 mais 1. Quantas posições eu tenho? 24. 24 bytes, que é o que eu quero. Tá? Entenderam a conta? Essa é a lógica. Deixa eu minimizar isso aqui para não atrapalhar. Tá? Então, esse vai ser o nosso endereço de partida, ou seja, o endereço onde a rotina de linguagem de máquina vai ser começada a colocar. Ela vai começar em 65.512 na RAM e vai terminar em 65.535, que é o final da memória. Tá bom? Só que, antes da gente botar a rotina ali, antes da gente começar a brincar, né, fazer poke, botar a rotina ali na memória, a gente tem que proteger essa região aqui, tá? A gente tem que proteger essa região. Por quê? Porque se você não proteger, o que acontece? O BASIC, conforme ele vai rodando o seu programa, ele usa esse fim da memória aqui, principalmente para armazenamento de variáveis, principalmente de strings, tá? Ou seja, as variáveis alfanuméricas, né? As cadeias de caracteres, né? A string, ou você pode chamar de A dólar, B dólar, como preferir, tá ok? Então, se você não proteger, o Basic não sabe que essa área aqui tem uma rotina de linguagem de máquina, ele não pode adivinhar, tá certo? Então, se você não proteger essa região, se você não disser para o Basic, olha, não pode escrever aqui, conforme você for rodando o programa Basic, ele vai sair usando essa área aqui e vai corromper a sua rotina. E aí lá você foi sua rotina de linguagem de máquina, você vai chamar ela com user e vai dar a loucura. De repente até trava o micro, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, vamos proteger a região, tá? Para isso, a gente precisa saber onde começa o programa em linguagem de máquina, que a gente calculou, 65.512 decimal, tá? Aí, como é que a gente faz para proteger a memória? Bom, para proteger a memória, como está dizendo aqui, a gente precisa informar o BASIC qual é a última posição de memória livre que ele tem para uso. Ou seja, é um endereço antes desse aqui. Tá? É uma sutileza, mas que às vezes a gente se esquece. Eu mesmo esqueço às vezes disso. Tá? Às vezes a gente pensa que é informar esse próprio endereço aqui. Não, não é. É um antes. Tá? Que é a última posição disponível para o BASIC poder usar. Tá bom? Então é só fazer menos um. Tá? Conta mais óbvia do mundo. Tá? Então você tira um. Então essa aqui, em decimal, 65.511 é a última posição de memória livre que o BASIC vai ter, tá? Para poder trabalhar. Depois disso vai ficar protegido, ele não vai mexer, tá? Então, que é isso aqui, ou em hexadecimal, FF é 7, tá? Por que eu estou botando tudo em hexadecimal aqui? Vocês logo vão entender por quê. Eu não falei que o BASIC só trabalha em decimal? Pois é, então por que eu estou botando em hexadecimal aqui? Só para encher o saco de vocês? Não, tem uma razão, tá? É que o hexadecimal facilita o entendimento do que vai vir logo a seguir. Então, repetindo aqui, a gente tem a última posição de memória livre, FF7 hexadecimal. Esse endereço vai ser colocado através de um poke nos endereços aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um zoom. São endereços de memória que são próprios para isso, tá? 16561 e 16562. Por que dois endereços? Porque cada posição de memória só cabe um byte. E um byte vai de 0 a 255. E o endereço é muito maior do que a 255. O endereço, a gente viu aqui, ó, a última posição de memória livre é 65.511. Então, eu preciso de 2 bytes para formar esse número, tá certo? Com um byte só vou de 0 a 255. Eu não consigo escrever um número grande desse, tá? Por isso que ele usa 2 posições de memória. Tá certo? O BASIC ele usa 2 posições de memória, que é 16561, 16562, tá?
E como é que funciona? Aí que entra o hexadecimal da história. Por isso que eu escrevi o hexadecimal aqui, tá? Por isso que eu converti do decimal para o hexadecimal. Como é que funciona? Olha só. Em hexadecimal, o endereço que a gente calculou é FFE7, tá? Notação hexadecimal. Esse é o último, lembrando, a última posição livre da RAM. Depois dela vai entrar a nossa rotina, tá bom? Para o computador poder trabalhar com números grandes, como é que ele faz? Ele divide, simplesmente ele pega aqui, ó, metade do número do hexadecimal, o FF para um lado e o E7 para o outro, tá? Os dois dígitos à esquerda, como são os de maior valor, ele chama de, em inglês, Most Significant Byte, ou seja, o byte mais significante, que abreviando é MSB. Se usa muito essa abreviação, tá? E os dois dígitos da direita, em hexadecimal, que é o E7, ele chama de, como o valor é menor, ele chama de least significant byte, ou seja, byte menos significante, tá? Então, só aí você tem, lembrando, a gente tinha um endereço, só para recapitular, a gente tinha um endereço calculado aqui, 65511, eu tenho que informar para o base que essa é a última posição de memória livre, tá? Esse número está em decimal, passando ali para hexadecimal, ele é FF7, dividindo ele em duas partes, você tem FF, que é a parte maior, mais significativa, o MSB, e do outro lado o E7, que é a parte menos significativa. Convertendo FF para decimal, você tem 255, tá? E convertendo E7 para decimal, se você duvida de mim, faz aí a conta, tá? Usando a calculadora, como eu te falei, e você vai achar 231 em decimal. Por que a gente tem que converter para decimal? Porque o Basic só trabalha com decimal, tá? E aí o que a gente vai comandar? Exatamente isso aqui, ó. Poke, primeira posição, 16561,231, que é o byte menos significativo, é o E7, aqui no endereço. Lembra do endereço aqui, ó? É o E7, tá? E7 corresponde a 231. Então, poke 16561,231. E na segunda posição, poke 16562, eu vou botar o 255, que é o FF, que é a parte da esquerda do endereço, os dois dígitos da esquerda. Tá certo? Ah, então tem que converter para hexadecimal sempre? Não. Eu converti hexadecimal aqui para mostrar de onde é que vem essa história de byte mais significativo e byte menos significativo. Nada mais é do que você pegar o endereço hexadecimal, que são 4 dígitos, e dividir ele ao meio. Metade vai para um lado, metade vai para o outro, tá? A parte da direita é a menos significativa, a parte da esquerda, que é de valor maior, é a mais significativa. Aí você pouca elas em decimal, tá? Aqui. Mas na prática, existe uma forma muito mais rápida de você fazer esse cálculo. Isso é pura matemática, tá? Você não precisa passar para hexadecimal para depois passar para decimal de volta, tá? Lembrando, nosso endereço não era 565.511. Como é que a gente faz a conta? Direto. O byte mais significativo usa a função int do basic, tá? Para considerar só a parte inteira. 65.511 por 256 vai dar 255. E aí depois você pega 65.511, que é o seu endereço, menos o MSB, que eu calculei no passo anterior, que é 255, tá? Vezes 256 vai dar 231, tá? Faz a conta aí, você vai ver que está certo. Tá bom? Então, isso aqui dá direto, deu o mesmo número que a gente achou aqui. Aqui, ó. O menos significativo é o de baixo, 231, o mais significativo é o de cima, 255, tá? Achamos a mesma coisa, só que com uma conta direta. Na prática é isso que a gente comanda no Basic, tá? Você tem um endereço, faz o int dele por 256 para achar o byte mais significativo, já em decimal, tá? E aí calcula o resto. Isso aqui é na verdade o que é o resto da divisão, tá certo? É o endereço, menos 256 vezes o 255, que eu achei aqui em cima, e eu achei 231, que é o byte menos significativo. Aí, sempre nessa ordem, 16.561, pouco 16.561, o byte menos significativo, que é 231, nesse caso, e pouco 16.562,255, que é o byte mais significativo. E depois, importantíssimo, clear. Se você não der um clear logo em seguida, esse método não funciona, tá? Não funciona. Você tem que dar um clear para o Basic, ele dá uma resetada geral nas variáveis. E aí, com isso, ele já se ajusta, entendendo que ele só tem memória livre até esse endereço que se informou através desses 2 bytes aí, tá? Lembrando que nesse clear ele não precisa ser puro, tá? Você pode botar um clear com argumento, um parâmetro que você desejar, dependendo da necessidade de parâmetro. Lembrando, o clear é para você dizer quanto de espaço precisa de armazenamento de variável string, né, no seu programa. Por exemplo, num programa você ia usar clear 200, então já bota ele aqui direto. Aqui, ó. Você bota primeiro
o poke, isso aqui deve ser logo a primeira instrução do programa, tá? Já começa para uma coisa direto. Poke 16561, poke 16562, 255, a gente viu lá em cima, e clear 200. Ou clear o quanto você precisar, tá? O quanto de string você vai usar. Com isso, o que, que você fez? Você protegeu a memória só aqui, o finzinho aqui, tá? Esse finzinho aqui, que vai ser o endereço onde você começa, que é o C5512, até o FFFF. Na hora que você deu esse poke aqui, esse poke de 1651 e 1662, o Basic, e deu um clear depois, não esqueça do clear, o Basic já entendeu que, olha, esse é o último endereço que eu posso usar. Depois dele, eu não vou entrar lá. Tá? Com isso, a sua área finalzinha aqui da memória ficou protegida e você pode finalmente carregar o seu programa em linguagem de máquina ali. Tá? Aí você vai dar você vai fazer um read data aqui. Né? Você tem o data aqui, né? Esses dados aqui. Você vai fazer um for, né? E dar um read para ir lendo cada byte desses aí e pocando ele nos endereços correspondentes, começando no 65.512. Tá? Depois a gente vai fazer isso na prática, vocês vão ver. Tá? Aliás, de repente é bom a gente fazer isso agora. Vamos fazer isso direto. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele já fazia isso, só que estava com outro endereço, porque era outra rotina, tá certo? Ela tinha outro tamanho. Na verdade, a primeira coisa que você vai fazer então para consertar esse programa é trocar esse data aqui, tá? Vamos fazer isso, eu vou dar um corte aqui, porque senão vocês vão ficar vendo digitando essa porcaria toda aqui. Eu vou digitar a linha nova e a gente já volta. Pronto, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente editei a linha 4, como vocês podem ver. Aqui em cima estava a linha antiga, eu dei um edit 4. Eu não fiquei filmando aqui, porque ia ser um saco vocês ficarem vendo, editando número por número aqui, tá? O começo é igual, não precisa nem mudar, mas a partir de um certo ponto os números diferem, lógico. Aqui, ó, depois do 0 aqui, os números são outros, tá? Então eu simplesmente digitei a rotina nova aqui na linha 4. Agora, qual outro lugar que a gente tem que corrigir? Olha, tá vendo a linha 3 aqui, ó? A linha 3, o que ele faz? Ele vai ler, aliás, ele vai ler todos os dados do data, só que agora só tem 24 dados, antes eram 29, então a gente tem que mudar. Deixa eu dar um edit, pode usar a notação abreviada aqui, o texto dessa entende, é 3, tá? Aqui, ó, for a igual a AD to... AD é o endereço, tá? Depois a gente vai mudar o endereço. AD mais 23, tá? Não é mais 28 como estava aqui não, é mais 23. Por quê? Porque tem só 24 dados. Então ele começa no endereço AD, que eu vou definir qual é, tá? E vai até AD mais 23. Com isso você tem 24 bytes, tá? Ele vai de cada dado aqui, nessa variável dt, e vai pocando no endereço, que é o endereço que ele vai correndo no for aqui, tá? E vírgula dt. Assim a gente inseriu a nossa rotina linguagem de máquina na memória, tá? Agora, o que é importante aqui? Qual é o truque importantíssimo aqui? É definir quem é o AD. E quem é o AD? A gente viu aqui atrás, ó. A gente fez a conta, ó. Peraí. Deixa eu voltar. Peraí. Ó. Lembra dessa conta? Você tem 24 bytes. Pegando a última posição de memória, menos 24 mais 1, 65512. Tá certo? Então, o meu endereço inicial é 65512. Tá? Então, ué, mas por que está negativo aqui? Ah, esse é um outro problema. É o seguinte. Para o computador, para o BASIC do TRS-80, um endereço de memória é como se fosse um número inteiro. Tá? E se você fizer a conta de 0000 até FFFF, que é o total de endereços que você pode endereçar, né, se eu posso usar esse pleonasmo aqui, na memória do seu computador, isso daria em decimal de 0 até 65535, tá, que corresponde a FFFF. Tá? Só que o computador, o BASIC do TRS-80, como é que ele trabalha com inteiro? Se ele pegasse esses 2 bytes e usasse para fazer direto de 00 até 65535, você não teria números negativos, não teria como expressar números negativos. Então, o que o computador faz? Lá dentro da memória dele, ele entende que o inteiro ele pode ser de menos 32768 até
32767. Por que isso? Quer ver? Pelo seguinte, se você pegar aqui, ó, print 32767, tá? Menos 32768, tá? Que o inteiro para o TRS-80 ele vai de menos 32768 até 32, aqui, ó, de menos 32768 até 32767. Então eu quero calcular qual é o total que eu tenho aqui, tá? Olha lá, 65535. Na verdade eu tenho que fazer mais um, daria 65536, tá? Que corresponde a 0000 a FFFF, tá bom? FFFF, tá certo? Então, o que ele faz? Ele pega esse intervalo todo, que seria de 0000 até FFFF, e divide ao meio, tá? Para você poder ter número negativo. Senão, eu não trabalharia com número negativo, tá certo? Os inteiros, na anotação lá na memória dele, ele registra como 2 bytes em hexadecimal, tá? Ou seja, aqui, ó. Por exemplo, FFF. FF é 1 byte, FF é outro byte. 00 é 1 byte, 00 é outro byte. E assim por diante, tá? Então, para você poder ter número negativo, quer ver uma coisa? Deixa eu fazer aqui uma conta. Aqui, ó. EH32. Não, burro. Porque o Basic TRS-80 é muito curioso. Ele converte do hexadecimal para o decimal, mas não faz o contrário. Então, eu vou pagar. Eu já sei de cabeça que aqui o último endereço que cabe, tá, no número inteiro é 7FFF, que corresponderia a 16K de RAM. Tá ok? EH, olha lá, 32767, tá vendo? Agora experimenta mandar ele converter 8.000, endereço 8.000. Quer ver o que ele vai mostrar? Menos 32768. Por quê? Ele dividiu, como eu falei lá em cima, esse intervalo de 0000 até FFFF, que são 48K, tá? Desculpa, são 64K, tá? Aqui é o intervalo inteiro, não é só a RAM, é tudo, de 00, são 64K, tá? De números que você pode ter, que é o total de números inteiros que você pode ter. Ele divide em 2 partes, para você poder ter número positivo e negativo, entendeu? Então, o Basic entende que de 000 até 7FFF são os números positivos. De 8.000 em hexadecimal até FFFF são os números negativos. Contando de trás para frente, tá? 8.000, como a gente viu agora, corresponde a menos 32768, até chegar em FFFF, que é menos 1. Tá certo? Então, por exemplo, print FFFF. Só para ele converter, quer ver? Estou mandando ele converter do hexadecimal para o decimal. FFFF. O que é que ele vai dizer? Menos 1. Tá? Não sei se você está achando isso meio confuso, mas é simplesmente a questão de como o Basic trabalha com números inteiros, tá? Para você poder ter números positivos e negativos em somente 2 bytes, tá? Por isso, quando a gente informa um número que é um endereço, tá, para o Basic, se o número for maior que 32767, se você der um pick ou um poke nesse endereço direto, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, aqui, ó, no nosso caso o endereço era o endereço inicial da rotina, 65512. Se você der um pique direto, vai dar erro. Quer ver? Quer ver? Aqui, ó. Não vou dar um poke, eu não sou louco, tá? Poke eu tinha que fazer com cuidado. Ó, dá um print pick 65512, que foi o endereço que a gente calculou. O que acontece? Overflow. Por quê? Porque esse argumento aqui dentro de parênteses é um inteiro. E inteiros só vão até 32767. Então, por isso que eu falei, de 8.000 para frente, ele passa para negativo. Então, para o computador poder trabalhar com esses endereços altos, você passa a trabalhar com endereços negativos. E conta de trás para frente, tá? 8.000 é menos 32768, aí vai reduzindo, 32767, 66, 65, até chegar no último endereço da RAM, que é FFF, que é menos 1, tá? Então, qual é a fórmula prática da gente fazer isso? É simplesmente subtrair. Isso é receita de bolo prática, tá? Simplesmente você pega o seu endereço, quando ele é maior do que 32767, e subtrai 65536, menos 24, tá?
O que faz todo o sentido do mundo. Por quê? Por que faz todo o sentido do mundo? A última posição de memória não é menos 1? FFFF aqui é menos 1, aqui, ó, tá vendo? Então, a nossa rotina não tem 24 bytes? É isso mesmo que a gente quer. Ou seja, ele vai de menos 20, ele vai do endereço, entre aspas, menos 24 até o endereço menos 1, que corresponde na notação cheia, vamos dizer assim, inteira, de 65512 a 65535. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa na hora de você usar o argumento dentro do pick aqui, ou do poke, tá? É a mesma coisa que te chamar de menos 24 a menos 1. E tem que ser assim, tá? Só assim que o BASIC entende, tá? Por conta do endereço ser um número inteiro e por conta de um número inteiro no BASIC ocupar 2 bytes. E para você poder ter um número negativo, ele teve que dividir o intervalo em 2 metades. A primeira metade são os positivos, até 32767, e a segunda metade são os negativos, de menos 32768 até menos 1. Tá? Não sei se ficou claro. Então, na prática, o que a gente faz? Voltando aqui, vamos lá, vamos seguir. Onde está com o disco? Vamos trabalhar com o disco. Aqui. Eu vou fazer... aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o endereço do disco da rotina. Sempre que o endereço for maior que 32767, que eu acabei de falar, a gente vai usar o endereço menos 65536, tá? Que é assim que o BASIC entende. Então, você faz isso, menos 536, deu menos 24. Aí eu até dei a dica aqui, ó. Se você fez certas contas, vai dar aqui um número igual ao tamanho em bytes da sua rotina, mas com sinal negativo. Exatamente. Por quê? Porque vai de menos 24 até menos 1. Tá certo? E aí o que a gente vai comandar? Simplesmente defuser igual a menos 24. Essa instrução ela só existe com Basic Disco. Tá? Depois a gente vai ver como a gente faz com cassete. Tá? Aí quando você faz isso, por exemplo, defuser... não vou fazer aqui não, vou fazer no programa adiante. Vamos botar no programa. Aqui, ó. Ó, tá vendo que AD é igual a 29, menos 29 aqui? Eu vou mudar. Eu vou botar AD igual a menos 24. Tá? E defuser igual a AD. Esse zero aqui ele é desnecessário, tá? Você pode botar ou não. Por que tem esse zerozinho aqui? Porque num programa em Basic, você pode, com disco, você pode ter mais de uma rotina em linguagem de máquina. Então você pode chamar defuser 0 é o endereço tal, defuser 1 é outro endereço. E como é que você sabe qual você está chamando? Na hora de você chamar A igual a user, você bota o número na frente. User 0 tanto. Estou chamando a rotina 0, entendeu? A igual a user 1 tanto. Estou chamando a rotina... ficou engraçado. Estou chamando a rotina 1. E assim por diante. Mas na maioria dos programas em Basic, a esmagadora dos programas em Basic só usam uma rotina em linguagem de máquina. Eu já vi programa que usa mais de uma, mas é raro. É muito raro. Então, você pode escrever defuser 0 ou pode simplesmente escrever defuser, sem esse zerinho aqui, tá? Defuser igual a o seu endereço, tá? Que no caso eu defini aqui como menos 24, tá certo? Então, deixa eu corrigir aqui, tem mais coisa errada aqui, peraí. Edit 24. Vamos lá. Já vamos fazer todo o trabalho de uma vez aqui. 24 não, ô idiota, edit 2. Se eu olhei o 24 ali, fiquei com o número na cabeça. AD igual a menos 24, defuser 0 igual a AD. Até aqui tudo bem. Agora, essa segunda parte não é necessária não, tá? Para nós que estamos rodando com disco. Mas isso aqui é bom para quando for rodar com cassete. Tá? Isso aqui é para quem vai rodar com cassete. Mas só para deixar certinho, depois eu explico isso aqui, tá? Calma que a gente chega lá, calma. Qual é o endereço? Na forma inteira, tá? Sem usar o negativo. É 65512, tá? Que é o início da rotina. Então, vamos corrigir isso aqui. 65512. Tá aqui, tá? Aí o resto ele vai fazer a conta toda certinha aqui, não tem problema, tá? Lembrando, para quem está rodando com o disco, basta escrever até aqui, tá? Daqui para frente é para rodar com fita cassete, tá? Depois a gente vai explicar por quê. Ok? Então, recapitulando. Vamos corrigir aqui também. Lembra que a gente viu como é que era a proteção da memória? Foi a primeira coisa que a gente viu. Vamos voltar. Tela anterior aqui, ó. A gente tem que achar
a última posição de memória livre, que era é o endereço 1 antes do nosso, tá? Que é 65511. Aí quer ver a fórmula funcionando na prática aqui, ó? Ó, para quem não acreditou, aqui, ó. Vamos fazer a conta. Você tem ó, print int 65511, tá? Que é 1 antes de onde começa a nossa rotina, né? A nossa rotina começa no endereço 65512, tá? Então faz isso, ó, print int 65511 por 255, tá? Guarda esse valor. Agora você vai fazer o quê? O resto, 65511 menos 256, que é o divisor, né? Vezes 255, para achar o resto. Deu? 231. O que eu acabei de fazer aqui? Sem precisar converter para hexadecimal, simplesmente usando matemática direta, tá? Eu achei o LSB e o MSB das posições em que eu tenho que proteger. Por que eu tenho que fazer isso? Porque, lembra, para a gente indicar a proteção de memória, eu tenho que pocar nessas regiões aqui, de 16561 e de 16562. E é isso que a gente vai fazer agora, usando esses números aí. Ó, é 1, vou editar a linha 1, tá? O random a gente deixa, não tem problema. 16561, quem que vai entrar aqui? O resto. É o segundo número que você acha aqui, tá? Lembrando, tá? Ó, vou tirar esses números aqui. 3C, tá? Vou escrever aqui, 2, 3, 1. Pronto, tá? Já acertei o primeiro número. Agora, POC 16562, a segunda parte do endereço. Lembra que a gente dividiu o endereço em 2 bytes? Então, botei o primeiro byte aqui, que é o menos significativo, e o mais significativo, aqui já está certo, 255, não preciso mexer. Por acaso já estava certo, beleza? Clear, tá vendo? Ó, em seguida ele bota o clear, tá? E no caso, clear 200, que é o quanto ele precisa para esse jogo especificamente. Enter. Tá aí. Tá bom? Então, vamos ver como é que ficou? Vamos ver se está tudo certo. Então, recapitulando, o que a gente fez? A gente usou o poke 16561 e 16562, seguido de clear, para proteger a memória lá no finzinho da RAM, tá? Lembra daquele desenhozinho? Aqui, ó. Lá no finzinho, tá? Para indicar para o BASIC, olha, depois desse endereço você não pode usar, tá? Não vai entrar lá e estragar minha rotina, esculhambar com o meu programa, tá bom? Tá? Isso aqui é essencial. Sem isso, se você botar a rotina de linguagem máquina e não proteger a memória, você vai ter surpresas desagradáveis, tá? Posso garantir. Tá bom? Aí o que a gente fez aqui? A gente deu um def user, que é para dizer o que o def user faz. Ele diz para o programa, para o computador, qual é o endereço onde começa a rotina, que era o endereço 65512. Lembra? Que está até aqui, ó, 65512. Só que, lembrando, como o número inteiro só vai de menos 32768 a 32767, quando o número for maior que 32767, faz ele menos 565536, lembra? Eu sei que, para quem nunca viu isso antes, pode parecer meio esquisito, mas com o tempo a gente se acostuma, tá? Ó, é só isso aqui, ó. Passou de 32767, ele vai dar overflow, tá? No def user aqui, ou no pick ou no poke, seja onde for. Então você simplesmente tira as 65536, você converte, entre aspas, para uma notação em negativo, tá? Para tudo que é número que é de endereço alto, vamos dizer assim, que é menos 24. Então foi isso que a gente fez, a gente botou AD igual a menos 24 e o def user igual a AD. Ou seja, ele já sabe agora que a rotina começa nessa posição, tá bom? Daqui para frente, por enquanto a gente não precisa, isso aqui está aqui, mas não vai fazer efeito nenhum, tá? Isso aqui, essas instruções daqui para frente nessa linha, elas só são importantes para quando a gente for rodar em modo cassete, tá? A gente vai chegar lá. Aí o que a gente vai fazer? Lembra que eu já tinha editado aqui? Eu botei a rotina correta aqui, a rotina para modelo 3. Como são 24 dados, ele vai correr de AD, né, menos 24, até AD mais 23. Vai ler o dado e vai dar um poke no I, o I vai ter o endereço aqui, né, e o respectivo dado. Então ele vai, aqui a gente está botando realmente a rotina na linguagem, a rotina de linguagem de máquina lá no endereço que a gente quer, tá bom? Aí o resto é o programa. Agora, vamos ver se funcionou? Se não fizer uma burrada, lembra que ele estava mudo, né? Ó, vamos rezar. Vamos rezar aqui, vamos rezar. Atenção. Olha lá, que beleza. Viu? Funciona.
E se você está curioso para ver onde é que está esse negócio, essa rotina, quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar. Olha só. Esse endereço, vamos fazer conta contrária, só para treinar um pouquinho vocês aí também. Ó. Menos 24 mais 65536, para saber o endereço real, tá? 65512, tá? Vamos converter isso para hexadecimal? Você já vai entender porque eu estou fazendo isso. Cadê minha calculadora? Ó, 65512 corresponde a FFE8, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar o debug. Aqui, ó. Para quem trabalha com terrestre DOS, é só dar um CMD, se eu não estou enganado. Não, não é. Eu não tenho familiaridade com terrestre DOS, me desculpem, tá? Então eu vou fazer diferente. CMDS debug. Tá? Deixa eu tirar essa tela aqui do fundo que tá atrapalhando a visualização. Vou botar preto aqui, pronto. Vou chamar o debug, tá? Não se assustem. Tá aí nosso debug, bonitão, tá? Ele está mostrando aqui o conteúdo da memória, tá? Lá embaixo, na verdade, a região da ROM, desculpem, tá? Qual era o endereço mesmo que a gente queria? Deixa eu pegar aqui, peraí, só um minutinho. O debug, por que eu converti para hexadecimal? Porque o debug só trabalha em hexadecimal, ao contrário do BASIC, tá? Então, onde é que é o endereço da nossa rotina? 65512, que em hexadecimal corresponde a FFE8. Então, vamos dar um D aqui. D é para display, tá? Para ver memória. FFE8. Tá aí. O que vocês estão vendo? Olha lá. Tá vendo que a memória está sendo usada aqui? Chega aqui com essa monte de zero. 0, 0, 0, é só lixo. Olha lá, um monte de besteira. De repente, ó. Que endereço é esse? Ó, FF0 é 1. Lembra, cada 2 dígitos aqui em hexadecimal, cada 2 dígitos é um byte, tá? É uma porção de memória. Então, conta de 2 em 2. FF0, FF1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8. Então, aqui começa a nossa rotina de linguagem de máquina. CD. O que é CD? Está em hexadecimal. Vamos converter? Ó, essa calculadorazinha do Windows é uma mão na roda. Aqui, ó. Vamos converter. Ó, CD. Quanto é que vale? 205. Vamos lá como é que era a nossa rotinazinha ali? Aqui, ó. Qual é o primeiro dígito? 205. Aqui, ó. Olha que beleza. Você está vendo diretamente na memória onde é que foi parar a sua rotina. Tá? Qual é o próximo dígito? 7F. Ó, CD 7F. Quanto que é 7F? Vou botar aqui. Peraí. Desculpe aqui que eu... Peraí. Filmar e fazer ao mesmo tempo. 127. Qual é o segundo dígito da rotina? Surpresa, 127. E o próximo vai ser 10, que eu já sei de cabeça que 10 em hexadecimal é A. Então, o que vai aparecer aqui? Olha lá, ó. CD7F0A. Nossa rotina tá toda aí. Tá vendo? No finzinho da memória. Tá? Aqui é o último endereço. Aqui o cursor está em cima, mas aqui é FFF0 até, se você for contar, a última posição. Esse aqui é o último byte da memória, tá? Esse C9 aqui. Que está no endereço FFFF. Quanto é que é C9? Deixa eu fazer a conta aqui. Quanto é que é C9? Espera aí. C9 em decimal dá 201. É o último dígito da nossa rotina aqui, ó, 201. Tá vendo? E qual é o penúltimo? 242. Só para você ficar seguro que eu estou falando a verdade mesmo. Olha lá. 242. Vamos passar 242 para hexadecimal? Aqui, ó. 242 dá F2. É o penúltimo byte da nossa rotina. Opa, fiz besteira. Peraí. Perdi aqui o emulador. Tá aqui, ó. Ó, F2 aqui. Exatamente o que a gente calculou aqui, ó. Olha lá. F2. Tá? Opa, não, você não. Desculpe que eu tô me atrapalhando aqui. Ó, então, moral da história. Deu certo. Ou seja, a gente a gente inseriu no finalzinho da memória os últimos 20, como a nossa rotina tem 24 bytes, os últimos 24 bytes da memória até o FFFF. Então aqui é a nossa belíssima rotina que faz som em linguagem de máquina. Tá? E melhor ainda, ela está protegida.
Por quê? Por causa daquele poke, lembra? Vamos relembrar, Peraí, deixa eu pegar aqui o meu... chamando e fazendo ao mesmo tempo é foda, mas aqui, ó. Ó, protegendo a memória, aqui, ó, relembrando, lembra que a gente fez isso aqui, ó? Poke 16561, 231, Poke 5562, 255. Isso aqui parece meio hermético, né, para quem não entende, mas se você converter para hexadecimal, fica muito claro. Quer ver? Só para refrescar as ideias. 231, 255, né? Ó, vamos escrever aqui na calculadora, ó. Vou começar com 231 dá E7, tá? Guarda isso aí, E7. E 255 é FF, tá? FF. Então a gente tem um endereço, na verdade, a gente está passando para ele o endereço FFE7, que corresponde a 65511, que é um antes de onde começa a nossa rotina. Entendeu por que a gente faz isso? Ah, agora você está entendendo. Tá certo? Tá? Por isso que está protegido. Você pode rodar o programa à vontade, que ele vai guardar as strings aqui no final da memória, tal, mas ele vai fazer tudo daqui para trás. Daqui para frente ele entendeu que é sagrado, ele não mexe. Entendeu? Está protegido. Beleza? É assim que a gente faz o carregamento de uma rotina em linguagem de máquina usando o Basic Disco. Tá? Dá um key aqui, dá um Basic asterisco, que aí a gente volta com o programa lá. Tá? Vamos ver se ele ainda está aqui. Tá aí, tá? E tá aí funcionando bonitinho, entendeu? Vamos entrar um nível qualquer aqui, só para te ver o bichinho funcionando. Tá vendo? Com som e tudo, ó, que beleza, ó, que beleza. Tá? Mas vamos parar, na hora de ficar se divertindo. E vamos fazer agora em Basic Cassette, tá? Porque é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Por que é diferente? Porque essa é quase tudo igual, tá? Mas essa instrução defuser não existe em Basic Cassette, tá? Se você trabalha sem disco, só com fita cassete, defuser não existe. Se der defuser, vai dar erro, tá? Para isso, a gente vai usar essa parte que veio depois aqui. Eu já botei aqui, não foi à toa, já deixei preparado aqui. Por quê? Porque com o disco ela não faz nada, ela não faz mal, tá? Fica aquela instrução morta, entendeu? Ele executa e não faz nada. É inócua, tá? Mas com o cassete, aqui está o que a gente vai precisar. Como é que funciona com o cassete? Vamos ver. Vamos voltar para a nossa telinha aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Definir o endereço de entrada da rotina de linguagem de máquina Basic com fita cassete. Então, você já deve até decorado essas alturas, né? Que o endereço da nossa rotina é 65512, não é isso? Para proteger a memória é igual, tá? Aquele passo anterior que a gente fez, só voltar dois passos, voltar aqui, ó, peraí. Esse passo aqui, tá? O famoso 16561 e 16562 e clear, que é para proteger a memória, isso é igualzinho com o cassete ou com o disco. Então, esse passo aqui, essa etapa aqui, não muda nada, tá? O que vai mudar é só a informação de onde entra o endereço inicial da rotina, tá? Aqui é a proteção da memória. A proteção da memória é igual tanto com disco quanto com fita, tá bom? Agora, então, vamos dizer com cassete como é que ele vai rodar. Tá aqui, ó. Então, o endereço inicial da rotina é 65512, que em hexadecimal é FF8. Aí é a mesma história, a gente divide em duas metades, FF para um lado é 8 para o outro, tá? Por quê? Porque o endereço é muito maior do que um byte só vai de 0 a 255, então precisa de 2 bytes para poder informar o endereço, correto? Então ele divide em 2 bytes, tá? Em hexadecimal fica claro, tá? Como é que funciona, qual é a lógica da coisa. Por isso que eu boto em hexadecimal, para você entender. Então, nós vamos pocar nessas duas regiões aqui o endereço de início da rotina, tá? 16526 e 16527, essas duas posições. Isso aí também são dois números que quem trabalha com Basic fita, né, no caso, Basic cassete, né, de tanto usar, acaba decorando esses endereços, tá? Mas não precisa decorar, você pode ter anotado à mão aí, na hora que precisar, pega e usa, beleza, tá? Então, o nosso endereço, 65512, em decimal, né, em hexadecimal é FF8,
FF vai para um lado, E8 vai para o outro. Então, o E8, que é o da direita, é o menos significativo, tá? Esse E8 aqui, que está da direita aqui, ó, é o menos significativo. E o FF é o mais significativo. Então, E8 corresponde a 232 decimal. Então, no 16526 eu vou botar o menos significativo, que é o 232. E no 16527 eu vou botar o mais significativo, que é o 255. Pronto. Feito isso, ele já sabe onde começa a rotina de linguagem de máquina. Tá certo? Começo que fita. Tá? Agora, precisa converter para hexadecimal? Não. Mesma história. A gente pode fazer a conta direta aqui, ó. Você pega o endereço, ó, na prática, né, a gente pode trabalhar diretamente em decimal, tá? O Excel eu só mostro aqui para vocês entenderem de onde vem essa conta aqui, para não parecer que isso aqui é uma mágica maluca, tá? A gente nada mais está fazendo do que separando o número hexadecimal em duas metades, os dois dígitos da direita e os dois dígitos da esquerda, tá certo? Então, o que a gente faz? O MSB, ou seja, o byte mais significativo, vai ser int do seu endereço por 256, e o LSB vai ser o resto. É o endereço menos 256, que é o divisor, né? Vezes o MSB, que eu calculei antes. Nesse caso aqui, só para ficar claro, como é que a gente tem? Ó, int de 65512 por 256, se você fizer a conta aí, vai dar 255. Aí você pega 65512, que é o seu endereço, menos 256 vezes 255, dá 232. Tá? Pronto, você não precisa passar para hexadecimal, você já calculou direto. Tá? E aí a gente pouca aqui. 16526232, que é o LSB, e POUC 16527.255, que é o MSB. Tá? Vamos fazer na prática? Vamos lá. Pronto, reiniciei aqui o computador, né, no caso o emulador, tá? Só que agora está em modo cassete. Ele pensa que está sem disco, tá ok? E está sem disco mesmo, ok? Aqui eu vou botar CAS, como esse aqui está em inglês, a gente vai botar H, de high, corresponde ao A, aqui no CP500 ou no CP300, tá bom? Memory size, um detalhe interessante, tá? Já aproveitando que a gente está vendo essa mensagem aqui. Lembra aquela coisa toda que a gente fez com pouco para proteger a memória? Você pode também, uma alternativa com fita cassete, é digitar aquele endereço que é um antes de onde começa a sua rotina, aqui, em decimal, tá? No memory size. Só que é um saco, né? Isso é muito ruim. Você tem que... O cara que fez o programa tem que contar que o usuário, na hora que ligou o computador, entrou no memory size e botou o endereço certo. Ele ainda sabe de cabeça qual é o endereço que o programa vai usar. Pô, isso é uma merda, né? Vamos falar a verdade, né? É muito melhor do programa ser autônomo, já fazer tudo sozinho. Por isso que a gente usa o poke direto lá, como eu mostrei, para proteger a memória. Então eu vou dar um enter direto aqui, tá bom? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir um cassete aqui, que eu já deixei preparado. Esse Genius 1 casa aqui, tá? O high que é alta velocidade. Pronto. Agora a gente vai dar um C-Load, tá? Ele pensa que tem uma fita cassete ali, vai carregar. Pronto. Aqui não tem os recursos que tem no disco, tem que ir na mãozão aqui, peraí. Então aqui fazer isso. Eu já sei de cabeça, acho que é só até a linha 4, tá? Deixa até 4. Depois não interessa para nós. Pronto, tá aí. Tem mais programa para frente, tá? Só estou mostrando as linhas que interessam. Desculpa que às vezes eu boto o dedão aqui na frente, tá? Eu tenho que me acostumar a não fazer isso. Então tá aí o programa na sua versão original para cassete, para modelo 1, tá? O que a gente vai ter que fazer? Mesma coisa, vai ter que trocar essa linha 4 aí, tá? Para botar a rotina nova. Desculpa aqui também. A rotina nova. Vai ter que adaptar o for, vai ter que mudar o endereço, tá? Eu não vou filmar tudo isso de novo não, mas já vou mostrar feito, tá bom? Tá, então eu já mudei aqui a linha 4, tá? Se você comparar com a de cima, você vai ver que tá diferente, tá? Eu editei a linha 4 e botei a rotina nova aqui. Lembrando que agora são só 24 bytes, é uma rotina menor do que a do modelo 1, tá? Então eu tenho que editar a linha 3 lá em cima, mais 20, não é 28, 23, tá? Ele vai do primeiro endereço até o endereço mais 23, para ter 24 bytes, ok?
Agora voltando, deixa eu dar um list de novo até a linha 4 aqui, que é o que nos interessa. Tá? Mesma coisa que a gente fez antes. Ó, qual o endereço que a gente quer? Eu já até esqueci. Peraí. Cadê o nosso endereço? Ó, o nosso endereço é 65512, não é isso? Que a gente tinha calculado para 24 bytes. Tá certo? 65512. Então, ele menos 1, 65511. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer até bom que a gente faz aqui. Ah, não, já bota direto aqui. Melhor ainda. Ah, não. Tem que fazer aqui, ó. Print int. Eu penso e vou fazer ao mesmo tempo aqui, ó. Print int 65511, tá? Um antes do endereço que a gente vai entrar, tá? Eu vou pegar os 2 bytes que corresponde à divisão da linha hexadecimal em 2 partes, tá? Para poder pocar na memória, para fazer a proteção da memória da forma correta. 65511 menos 256 vezes 255. Tá? É o resto da divisão. 231. Então guarda aí. 231, 255. O que a gente vai fazer com isso? Acho que é linha 1. Edit 1. Aqui, ó. 16561. Esse endereço de 6562 e 16561 e 562 é o endereço de proteção de memória, tá? Só relembrando o que a gente viu aí. Isso aqui tá errado, tá? Esse 226 vai morrer, tá? E vai virar 231. Lembra que é o byte menos significativo, é o resto da divisão aqui, tá? E no 562 vai entrar 255. Isso aqui já está correto, não precisa mexer. Clear 200, lembra sempre que tem que dar clear depois, senão não funciona a proteção de memória. Tá? Estou refazendo, estou consertando o programa igual a gente fez com isso, só que agora estou em Basic Fita. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos editar a linha 2 aqui, ó. Edit 2. Ó, AD igual a, quanto é que é? Vamos relembrar. Endereço de entrada, 65512, como é um endereço alto, né, maior que 32767, eu tenho que fazer o quê? Peraí. 65, tá quase. 65512, eu tenho que tirar 65536. Deu menos 24, que é, não por coincidência, não por acaso, tá? É porque você fez a conta certa, exatamente o tamanho da sua rotina, 24 bytes, tá? Só que com menos na frente. Tá? Isso aqui é um bom cheque para ver se você fez a conta certa, tá bom? Então, eu vou botar ele aqui. AD igual a menos 24. Aliás, isso mostra que eu sou idiota, né? Não precisa ter feito conta nenhuma, né? Eu já sabia que tinha 24 bytes, era só botar menos 24 aqui. Tá? Agora, ó, vamos mudar esse endereço aqui. Tá vendo? Isso aqui tá errado? A gente está trabalhando com o endereço 65512, tá? Porque essa rotina é menor, então ela começa mais lá em cima na memória. Ela precisa de menos espaço. Tá? Vou corrigir aqui para 65512. Aí ele já vai fazer a conta automaticamente. Por isso que eu já deixei programado aqui, entendeu? Agora, olha aqui, ó, M é o MSB, o byte mais significativo, que é o int do endereço por 256, e o L, que é o LSB, o byte menos significativo, é o resto da divisão. Tá? A2, que eu chamei aqui esse endereço, tá? Que é o endereço de entrada da rotina. Aí vem o mais importante, hein? Atenção, se essa porcaria deixar. Aqui, ó. A gente vai finalmente a gente vai usar essas posições, 16526 e 16527, que é o entry point, né? O endereço de entrada da sua rotina. Vai ser 16526 recebe o L, tá? E o 16527 aqui recebe o M. O M, que é esse camaradinho aqui. Tá? Pronto. Usando essa receita aqui não tem erro. Tá? Aí como é que ficou? List 1 a 4. Vamos lá. 231, 255. Vamos ver se está batendo com a tela que eu tinha preparado aqui. Espera aí. Com a linha aqui. Espera aí, 231. Ah, não, 231 é para proteção. Estou confundindo. Esquece. Esse aqui é para proteção, que é um antes, justamente. Tá? Um antes de onde começa a rotina. AD é igual a menos 24. A2 é o endereço
na forma verdadeira, né, dele, se ser no negativo, né? Aí ele calcula aqui. Se você quiser fazer a conta, só para treinar e ter certeza, faz aqui, ó. 65512 por 256, 255 e 65512 menos 256 vezes 255. 232. 232, 255. Tá vendo? Que é o que eu tinha indicado aqui. 232, 255. Quando ele rodar esse negócio aqui, essa linha 2 aqui, esse L e esse M, ele já vai calcular automaticamente esses dois valores aqui. Eu já fiz a conta aqui, tá vendo? Defini a variável com o endereço, fiz a divisão por 256, depois o resto. O resto vai no 16526 e o primeiro valor, que é o byte mais significativo, vai no 16527. Pronto, aí ele já sabe qual é o endereço. Agora sim, vamos carregar a rotina. Ó, AD menos 24, então ele vai de menos 24, né, que é AD, até AD mais 23. Menos 24 mais 23 vai dar menos 1. Ou seja, vai pegar os últimos bytes da memória, lá, os últimos 24 bytes da memória. Read DT, vai ler as variáveis, poke, i, que está com o endereço, vírgula DT, que é o dado que eu estou lendo, e next, acabou. Tá? Se a gente fez tudo certo, peraí, vamos dar um run, vamos rezar, e perfeito. Com som, beleza. Tá vendo? E é isso. Então a gente viu como faz com disco e como faz com fita. Tá? Qual a diferença? Só para recordar, é que com disco a gente usa defuser para indicar o endereço de entrada da rotina, e com fita essa instrução defuser não existe. Temos que usar poke, 16526, 16527, aqui, ó. Tá? Então, tá aqui. Resumo. Recapitulando tudo o que a gente fez. É tudo não, mas uma boa parte. Essas duas posições de memória, 16561 e 16562, elas são posições onde a gente informa o endereço final da RAM antes da área protegida. Ou seja, o endereço onde vai começar a sua rotina, menos 1. Tá? Menos 1. Tá? Fazer a proteção da memória alta. Se você não proteger, é babau, tá? Na hora que rodar o programa, ele vai começar, o Basic vai começar a usar a área que está a sua rotina para armazenar variável, vai fazer um estrago ali e daqui a pouco vai dar loucura. Isso se o bico não travar. Tá? Então tem que proteger a memória. E aí, você tem duas possibilidades. Se você tiver com fita cassete, você vai usar as posições 16526 e 16527, né, dando poke nelas, né, conforme eu mostrei, para informar o endereço inicial da rotina. Tá? Mas se você tiver com o Basic Disco, pode esquecer esses 16526, 16527, não precisa usar eles. Tá? Simplesmente você vai fazer defuser igual ao endereço. Endereço de entrada da rotina. Tá? Não é o que você pocou aqui não. Aqui era N-1, lembra? Aqui é o endereço verdadeiro, o endereço de começo da sua rotina. Tá? Lembrando que esse endereço MORC é 32767, você tem que fazer sempre a fórmula do endereço menos 65536. Né? Então, aqui, ó, 65512, você não pode pocar direto aí, vai dar erro, aí vai dar overflow. Tá? Então você vai fazer 65512, 65536, dá menos 24, aí dá defuse igual a menos 24. Pronto. Aí depois é só pocar os valores nas suas devidas posições. Tá? É isso aí. Bom, e agora, para terminar esse vídeo, que já está bastante longo, eu não pensei que ia ficar tão comprido assim. Vamos ver como é que isso funciona no Testenta de verdade. Tá? Eu não vou fazer tudo de novo, não se preocupe. Eu já tenho o programa pronto, tá? No formato .cas, tá? E vou rodar ele no CP300, para vocês verem ele funcionando, verem que não é só no emulador. Na vida real, no micro real, funciona igualzinho. Ou seja, o emulador é muito fiel ao micro original. Vamos ver lá? Vamos lá. Bom, então aqui nós temos um TR-70 de verdade. Agora saímos da emulação, vamos para o mundo real. Aqui um CP300, tá? Você vê que ele já está ligado com o seu boot. Aliás, muito obrigado aí ao nosso amigo Daniel Campos, que foi o homem que recuperou esse computador, que estava
estavam totalmente estragados aí quando eu comprei, tá? E agora está funcionando, que é uma beleza, tá ok? E eu estou usando ele acoplado aqui com o meu PC. Opa, peraí que tá, meu celular tá no cabo aqui porque a minha bateria já foi pro espaço. Tá muito longe, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui ó, tô rodando com Playcast, tá? Playcast. O que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou rodar as duas versões do programa, a versão do modelo 1 e a versão do modelo 3, e aí vocês vão ver a diferença. Bom, aí é aquela coisa básica, né? Bem, esqueci ou não, sim, aqui, lá o emulador é americano, então era inglês. Aqui, como é o CP300 é brasileiro, então para lógica a gente vai botar A, tá? Com a velocidade alta do caso aqui, tá ok? Memorizada, não vou botar nada, vou botar Enter, tá? Tá aí a nossa telinha do CP300, tradicional, beleza? Tá? Agora, eu vou simplesmente carregar aqui, peraí. Eu estou escrevendo devagar porque eu estou com uma mão só, tá? Então me perdoem, por favor, tá? Eu vou carregar a versão original do Genesis, tá? Que funciona no modelo 1, roda, que é uma beleza, tá? Vamos carregar? Peraí. E lá vai. Tudo bem? Aí eu dou um run. Peraí que eu tô cego aqui, peraí. Vou chegar mais perto aqui para ficar mais nítido. Aí, mudão. Tá vendo? Ele tá com a rotina igual de máquina, só que é uma rotina que não funciona para o modelo 3. Beleza? Vamos parar aqui, vamos parar. Peraí, break. Pronto. Tá? Agora, vamos mudar, vamos carregar aqui. Enquanto vocês admiram aqui o meu belo computador, belo mais ou menos, aqui ele está bem castigado. Mas eu vou botar aqui a fita igualzinho que a gente fez lá como é que diz? No emulador, tá na versão fita, só que é uma versão .cas aqui, para poder rodar no CP300 de verdade, tá? Tô botando aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aqui. Tá, eu botei aqui no Playcast, tá? Aí vamos de novo, load. Tá? Vamos dar um play. Carregando. Rapidinho aqui, esse prova é curto. Tá? Pronto. Agora só uma coisinha, antes de rodar, quero só checar, não me lembro se essa versão é do disco ou da fita. Peraí. Que se não for, a gente ajusta rapidinho. Ele não tá pronto, focou. Deu um D ali em cima, mas ele é meio babaca, às vezes dá uns erros. Peraí, tem coisa demais aí, peraí. Só até a linha 40 aqui. Desculpa se não tá focando aí, mas eu já vou chegar mais perto aqui, tá? 2, 3, 2. Opa, não, isso aqui é a versão antiga, tem que corrigir. Quer dizer, a rotina tá certa, só tem que corrigir os endereços. Só um minutinho, pessoal, vou cortar aqui só para ajeitar. Peraí. Tá, vocês me desculpem aí, o programa tava com uns errinhos, tá? Eu corrigi aqui, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, igual a gente fez lá atrás no emulador, tá? Rodando em modo cassete. Ou seja, eu coloquei aqui a proteção de memória já no endereço certinho, 1656, 1662. O AD vai ser menos 24, lembra que são 24 bytes? O A2 aqui, que é o endereço verdadeiro, né, cheio, 65512, que a gente tinha calculado lá atrás. Aqui não tem defuser, tá vendo? Aqui ele vai fazer int do endereço por 256, depois o resto, ali pouca no 16526 e no 16527, os dois valores que ele calculou, tá? O byte menos significativo e o mais significativo, como a gente já cansou de falar. Aí ele vai ler os dados, vai poucar nos endereços corretos e pronto, está pronto. A rotina já está pronta, ele já sabe o endereço de entrada, porque eu já botei aqui no pouca 16526 e 16527. Lembrando que isso aqui só é para Basic Fita, tá? Para Basic Disco que a gente usa defuser, lembra? E aí tá pronto. Agora, se eu der um run,
Olha lá, com som, tudo, né, tudo legal aqui, tá vendo? O cara é tão burro que não consegue repetir um número. Não, é que eu errei a tecla aqui. Tá certo? Olha lá. Tudo funcionando, tá? É isso. Então vocês agora acreditam que com o computador CP300, que é o modelo 3 verdadeiro, ou com CP500, para quem tem aí, essa adaptação funciona. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Ficou um pouquinho longo, tá? Desculpe, eu achei que ia ser mais rápido, mas eu quis dar um panorama geral na memória do TRS-80, mostrar um pouquinho a filosofia da coisa. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. E, se vocês tiverem interesse, havendo interesse, né? A gente pode fazer novos vídeos em breve sobre outras dicas interessantes de TRS-80. Por exemplo, vamos falar sobre usar a memória de teclado, tá? Com PIC, para quem não conhece esse truque. Usar a memória de vídeo, tá? E outras coisinhas aí, outras dicas interessantes que porventura aí venham a surgir no caminho, tá? Então é isso aí, espero que tenha sido um vídeo interessante para vocês e até a próxima.